Esse é o Ancapso e nós vamos responder, ou tentar responder, uma pergunta que também me inquieta, né? O Mário Sabino está perguntando aqui por que o STF dá tanta importância ao blogueiro Alan dos Santos. Olha só, nessa coluna do Mário Sabino tem uma certa pontinha de inveja, porque o Alan dos Santos, de fato, criou um império de comunicações aqui no Brasil. Muita gente ouvia o Terça Livre, eu ouvi o Terça Livre todos os dias. Então ele conseguiu realmente criar um canal de comunicação fantástico e coisa e tal, né? E, bom, as acusações contra o Alan dos Santos são acusações bem etéreas, assim, né? Diz que é desinformação e produção de conteúdo para desinformação. Isso que começou o ataque contra o Alan dos Santos e coisa e tal. Mas, cara, repara como é que é um ataque insistente até hoje. Esse último caso agora, em que o Alexandre de Moraes fugiu do X e coisa e tal, tá tentando sumir das redes sociais para não ser citado, para não ser encontrado pelos americanos aqui no Brasil. Tudo isso ainda é por conta do Alan dos Santos. Caramba, o que o Alan dos Santos fez para o pessoal do STF dar tanta importância para ele? Porque vamos combinar, eu não quero desmerecer o Alan dos Santos, não. O Alan dos Santos realmente fez um trabalho fantástico e coisa e tal. Mas caramba, tem um monte de outros bloggers por aí, um monte de outros jornalistas fazendo jornal por aí. O que tem o pessoal do STF contra o Alan dos Santos que foi tão sério assim, né? E só tem duas hipóteses nessa história. Uma hipótese é alguma coisa pessoal. Assim, eu não sei o que houve, que o Alan dos Santos chutou a bola de alguém lá no STF que realmente chateou o pessoal. Ou então, a outra coisa é que alguma reportagem do Alan dos Santos realmente foi num ponto ali, ó, tocou na ferida do pessoal do STF ali, que eles realmente ficaram, né, assim, ensandecidos com essa história, né? Vamos tentar entender essa história. Por que até hoje, olha só, essa briga atual com o Alexandre de Moraes saiu do X e coisa e tal, multou o X em 8 milhões e não sei o que lá e coisa e tal, ainda é por causa do Alan dos Santos, cara. O Alan dos Santos já tem vários anos que ele não consegue ter um programa que durante muito tempo para atrair muita gente. Muita gente gosta dele. Eu assisto ele também. Ele tem realmente alguma capacidade de comunicação muito bacana e coisa e tal, mas vamos combinar por que o Alexandre de Moraes insiste em prender o cara e tem que calar ele, não sei o que lá. Vamos tentar entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por ministro da Fazenda, Dan Capistão, ok, Google, quero vira Mamonas Assassinas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Mário Sabino faz essa pergunta que realmente é uma pergunta curiosa. Veja, você sabe que a justiça brasileira ela é altamente ineficiente. Tem um monte de gente por aí com mandado de prisão que não consegue ser cumprido. E tudo bem, e a pessoa continua, né, continua vivendo a vida, assim. Ok, eu concordo, né, em muitos casos são traficantes, são pessoas perigosas, né, a justiça deveria correr mais atrás, a polícia deveria correr mais atrás dessas pessoas, devia pedir extradição e coisa e tal. Por que no caso do Alan dos Santos você tem um ministro do STF que parece que o trabalho dele 24/7, o cara acorda pensando nisso, ele dorme pensando nisso, em como pegar o Alan dos Santos, né? E não é um juizinho qualquer de primeira instância, não é um desembargadorzinho qualquer aí num TJ de um estado periférico brasileiro, não, é o STF brasileiro, é a Suprema Corte brasileira. Tem um juiz que acorda de manhã, toma café pensando no Alan dos Santos, almoça pensando no Alan dos Santos, toma café pensando no Alan dos Santos, só janta pensando no Alan dos Santos, trepa com a mulher dele pensando no Alan dos Santos, depois vai dormir pensando no Alan dos Santos. Cara, o que tem, cara? Como? Eu concordo com o Mário Sabino, é uma pergunta que realmente... Não, assim, o Alan dos Santos teve um impacto muito grande, de novo, né? Aqui, ó. É uma promoção para um desclassificado como um blogueiro bolsonarista, Alan dos Santos, transformá-lo em Marte da liberdade de expressão. Ô Mário Sabino, ficou meio evidente aqui a sua inveja do cara, tá tudo bem. Não vou chegar no nível do Mário Sabino, mas é uma pergunta pertinente. Para pensar, por que o Alexandre de Moraes tem tanto ódio, tanta sanha de pegar o Alan dos Santos? O que tem de tão especial nessa história, né? Ele pergunta aqui, ó, uma notícia do dia que parece ser coisa velha. O ministro Alexandre de Moraes intimou o X a pagar uma multa de 8 milhões por não fornecer dados do blogueiro Alan dos Santos. A gente já falou sobre isso. É um absurdo essa história, né? Ou seja, é um outro processo que não tem nada a ver com os processos lá em Brasília, e aí uma jornalista que quer processar o Alan dos Santos por fake news, e tudo bem, ok, a pessoa pode processar os outros por isso. Eu acho absurdo. Não existe crime de fake news no Brasil, mas parece que agora existe, né? Ou seja, meio que é um crime sem lei que o comina
mas existe. De qualquer forma, o Alexandre de Moraes deu uma ordem para o Google dar os dados de contato do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos. E o Google não deu, é lógico que não. O Alan dos Santos, o STF brasileiro, saiu até aquelas coisas na Vaza Toga, lembra que vazou aquelas conversas lá no TSE, que os juízes lá, auxiliares do Alexandre de Moraes, falavam que não, que temos que mandar uns jagunços da Polícia Federal lá nos Estados Unidos para fazer alguma coisa lá, botar ele no avião e trazer para cá e não sei o que lá. E você sabe que a esquerda pode fazer pior do que isso, né? A esquerda pode botar uns jagunços de verdade para matar o cara lá, ou então contratar jagunços lá, porque tem também gente mal nos Estados Unidos, maluco capaz de fazer esse tipo de serviço por lá, né? Então, ou seja, dizer onde é que é a casa do cara, onde é que está o contato do cara lá, é uma temeridade isso, né? Mas aí ele vem a pergunta aqui, qual a importância que tem o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos? Nenhuma. Bom, nenhuma é o que está dizendo o Mário Sabino aqui, tá? Não importa o que ele diz ou deixou de dizer, o número de seguidores que ele tem ou deixou de ter, se ele recebe ou não dinheiro para atacar esta ou aquela autoridade, Alan dos Santos não é ninguém que devesse merecer tanta atenção do STF. Ou seja, o ponto que o Sabino está colocando aqui, que é um ponto que eu acho que é válido, tipo assim, afinal, qual que é o problema do Alexandre de Moraes com o Alan dos Santos? O que houve nessa história que, caramba, o Alan dos Santos, temos que pegar ele, não sei o que lá. O sujeito não sai do noticiário por causa do pega-pega do Alexandre de Moraes, que o acusa de ser um enorme perigo para a democracia brasileira e por isso quer calar a boca para sempre. O cara, se o Alan dos Santos abrir a boca, a democracia brasileira corre risco e não sei o que lá. É uma promoção para um desclassificado como blogueiro Bolsonaro. Sacanagem, Mário Sabino. Mas enfim, transformá-lo em um exilado político nos Estados Unidos, qualquer coisa que tangencie algum aspecto digno, não sei o que lá, é um rebaixamento para o Supremo Tribunal Federal tê-lo como inimigo, como alvo de perseguição, como um desafeto à altura da instância mais alta do judiciário. Ou seja, vocês entenderam, o Mário Sabino também com inveja do Alan dos Santos. Eu confesso para vocês que eu fico com inveja do cara também. Eu queria que o Alexandre de Moraes me perseguisse tanto quanto persegue ele, porque, cara, de fato, né, você ganha uma notoriedade com essa história, né? O efeito Streisand hoje em dia é um efeito fundamental, cara, né? A gente não vive na internet sem efeito Streisand. Aqui, ó. A democracia brasileira seria tão frágil a ponto de ter que impor um silêncio absoluto ao Alan dos Santos e não sei o que lá e coisa e tal. E aí que a gente fica na dúvida, por que o Alexandre de Moraes tem essa sanha com o Alan dos Santos, né? Eu não sei se o Alan dos Santos, sei lá, deu um chute nas bolas do Alexandre de Moraes, comeu a mulher do Alexandre de Moraes, sei lá o que o Alan dos Santos fez para realmente irritar o bicho. Pode ser uma coisa pessoal, a impressão que dá é isso, é pessoal, né? Uma coisa assim que, sei lá, estavam jogando pelada lá em Brasília, e aí o Alan dos Santos é toda aquela dividida para fuder o Alexandre de Moraes mesmo, arrebentou o joelho do Alexandre de Moraes para sempre, e aí o Alexandre de Moraes até hoje persegue o Alan dos Santos, né? Cara, só pode ser uma coisa assim, pessoal, né? Porque, olha só, para início de conversa, isso aqui é uma coisa da época, tá? É uma discussão na Jus Brasil de um advogado questionando justamente a questão do pedido de prisão do Alan dos Santos, né? Porque diz que ele tem que... a peça que pediu a prisão dele é totalmente sem sentido, é baseada em fake news, realmente. Tudo que eles falam, não, que o Alan dos Santos tem uma máquina de fabricar fake news e não sei o que lá. Tá, mas fake news não é crime no Brasil. Então como é que você pode pedir a prisão do cara por algo que não é crime no Brasil? Não é o princípio da legalidade. Ponto zero do ordenamento jurídico brasileiro. Não há crime sem lei anterior que comine. Você não pode prender alguém por algo que não é crime hoje. Ah, talvez algum dia se aprove alguma lei no Congresso brasileiro dizendo que fake news passe a ser crime. Ok. No momento que isso acontecer, você pode começar a prender pessoa por fake news, mas não existe isso. Né? Aí, ou seja... Naquela época o pessoal já coloca aqui que isso vai contra um monte de determinações do STF, um monte de jurisprudência aqui. Saiu na imprensa, então é verdade, se não saiu é mentira, constitui a maior fake news que tem esse conhecimento. Ou seja, o pessoal criticando esse tipo de coisa, né? Dessa busca por criminalizar o Alan dos Santos. Mas aí você se pergunta, o que aconteceu? Se não é uma coisa pessoal, se o Alan dos Santos não foi lá e não comeu a mulher do Alexandre de Moraes, sei lá, não deu cascudo no filho do Alexandre de Moraes, se não foi uma coisa pessoal, o que foi que aconteceu dessa perseguição tão descabida, né? E aí a gente tem algumas coisas, alguns pontos
que o Alexandre de Moraes realmente cutucou no pessoal do STF e que pode ter doído mais do que a gente imagina, né? Talvez alguma dessas coisas aqui seja verdade mesmo, assim, seja uma coisa muito preocupante para chegar a esse ponto, né? Por exemplo, o caso das maletas de escuta para criminalizar Bolsonaro. Eu lembro, eu falei sobre isso no meu canal também na época, que ele disse que havia uma experiência do TSE que contratou maletas de escuta de celular e coisa e tal. E assim, olha só, escuta tem pra caramba em Brasília, tá? Aliás, tem no mundo inteiro tem isso, né? De escuta de espionagem, né? O que é essas maletas? Elas fingem que são uma torre de celular e o seu celular que está andando ali na região, ele acaba de forma automática entrando em contato com essas maletas e, eventualmente, dependendo de como é que for a configuração dele, ele consegue captar alguma informação do que você está falando, com quem que você está falando e coisa e tal, ou, no mínimo, a sua localização. E o TSE chegou a estudar isso, eu não sei se chegou a comprar, mas chegou a fazer algumas provas de conceito, como eles chamam, né? Experimentar essas maletas lá em Brasília. Será que tem uma coisa muito mais séria em relação a isso, que o STF ficou apavorado com o Alan dos Santos, né? Pode ser uma coisa dessa. O Alan dos Santos botou o dedo ali na ferida de onde é que o TSE está fazendo isso. Mas, de novo, não consta que isso tenha tido algum outro desdobramento maior, né? Teve um caso também que o Alan dos Santos denunciou que os ministros do STF, alguns ministros do STF, estariam tendo encontros numa editora de Brasília para negociar algum acordo com alguma coisa. De novo, pode ter sido mentira isso. Não sei se aconteceu, se não aconteceu, mas será que ele botou o dedo na ferida, se esse caso foi um caso realmente que, né, se puxar ali essa linha de investigação nesse encontro do pessoal do STF na editora de Brasília, vai se chegar a algum escândalo mundial e não sei o que lá? Pode ser que seja isso, né? Teve o caso da estagiária do Lewandowski, que era informante do Alan dos Santos. Vocês sabem, jornalistas têm informantes, né? Tem fontes, né? Assim que funciona. Alguns jornalistas do Globo, da Folha de São Paulo, têm informantes até no gabinete do Lula lá e coisa e tal, né? Enfim, na época do Bolsonaro tinha pessoas no gabinete do Bolsonaro que eram informantes do jornalista e coisa e tal. Acontece esse tipo de coisa, né? E olha só, isso acontece há muito tempo, né? Assim, não é nenhuma novidade. Por que nesse caso, o pessoal ficou tão chateado com essa informante que era estagiária do Lewandowski, que falava coisa pro Alan dos Santos? Será que foi isso que deixou o pessoal chateado, né? Será que tem mais coisa ali? Será que, né, isso é uma coisa mais grave do que a gente imagina, né? Enfim, aqui, ó, recentemente Alan dos Santos disse que o Moraes é ligado ao primeiro comando da capital e ao Deep State. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira. Mas, de novo, será que o Alan dos Santos pegou na ferida? Realmente o problema do Alexandre de Moraes é que ele é ligado ao PCC, né? Porque, realmente, pô, para pensar o que o Sabino tá falando aqui. Por que o Alexandre de Moraes dorme e acorda daqui? Anos depois que o Terça Livre já não funciona mais, é muito pouca a capacidade dele fazer alguma coisa aqui no Brasil, né? Tá totalmente censurado aqui no Brasil e coisa e tal. Por que tanto tempo depois o Alexandre de Moraes ainda fica nesse negócio de correr atrás, de não sei o que lá, de tentar multar, de comprar briga? O Alexandre de Moraes comprou briga com o X do Elon Musk para saber o endereço do Alan dos Santos nos Estados Unidos. Cara, entendeu? O Elon Musk, que agora está no governo americano, junto com o Trump, o Alexandre de Moraes foi lá, ó, quero saber o endereço deste cara, e não sei o que lá. Cara, qual foi a macumba que o Alan dos Santos fez para irritar tanto o Alexandre de Moraes, né? Bom, eu tenho uma suspeita disso, tá? Eu não sei. Pode ser que algum desses casos aqui realmente o Alan dos Santos tenha cutucado na ferida dele. Pode ser que tenha sido um outro caso menor, né? O Terça Livre fazia várias reportagens, de repente, alguma reportagem menor que a gente nem deu importância na época, mas que ele chegou ali pertinho, ele botou ali o dedo na ferida do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes até hoje tá com sangue nos olhos, né? Querendo enfrentar o Trump para conseguir, né, extraditar o Alan dos Santos, eu não sei o que lá. Enfim, e se fosse qualquer outra situação, qualquer outro juiz, em qualquer outra coisa, olha, eu sei que tem juiz que está chateado que não conseguiu prender fulano, queria prender o cara, emitiu a ordem, coisa e tal, mas não conseguiram citar e coisa e tal. Isso acontece no dia a dia da justiça. E sabe o que as pessoas fazem? Elas deixam pra lá, pô, faz parte, né? A justiça é assim mesmo. Ela não é perfeita, ela tem falhas, né? Tem limitações e coisa e tal. Por que o Alexandre de Moraes está peitando o governo americano para conseguir o endereço do Alan dos Santos nos... Cara, tem alguma coisa muito foda nisso daí, né?
Pois bem, existe uma outra possibilidade, que eu acho que talvez seja isso, que o grande problema do Alexandre de Moraes não é propriamente com o Alan dos Santos, é um problema com a internet. Porque, e eu já falei isso em outros vídeos, né? A internet muda o jogo da estrutura do ordenamento jurídico. Durante muito tempo da nossa história, esse negócio de justiça estatal funcionava mais ou menos bem. Por quê? Porque a maior parte das relações que a gente tinha eram com pessoas próximas a gente. Era, né, você trabalhava para alguém que morava na mesma cidade que você comprava e vendia coisas ali próximas de você. Então, essa história de ordenamento jurídico em que você tinha que se submeter à mesma lei, né, naquela região, funcionava muito bem, né? Só que a internet, como eu falei para vocês, a gente está caminhando para um mundo libertário, mesmo que você não queira. E um dos fatores que leva a isso é o fato de que a justiça estatal atualmente se tornou inefetiva. Ela não consegue resolver um monte de problemas. A gente falou sobre casos aqui de pessoas que a mãe separou do pai e aí o filho está lá fora, e aí é uma briga, e aí a justiça não funciona mais. Por quê? Porque hoje você tem um monte de relações entre pessoas que não estão no mesmo país. Você compra coisas na China, na Shein, na Shopee, você trabalha para uma empresa dos Estados Unidos estando aqui no Brasil, você conhece pessoas de um monte de lugar, você entra numa rede social e vê posts de pessoas que estão sendo postadas na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos. Entendeu? Você agora tem relações com pessoas muito longe do seu país. E daí a justiça não consegue mais lidar com isso. Um desses eventos é esse, né? A polícia não tem como mandar prender alguém fora do Brasil, né? E parece que isso que doeu no Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes tem esse complexo de Deus. Se eu mandei acontecer, tem que acontecer. Isso, cara, nunca, juiz nenhum deveria ter esse tipo de coisa, porque como eu falei para vocês, mesmo aqui no Brasil, mesmo no ordenamento jurídico velho nosso aqui, muitas vezes o juiz emite ordem de prisão e o cara não é preso, porque, né, não encontraram o cara fugiu, não sei o que lá, isso acontece o tempo todo, né? A justiça, ela sempre foi imperfeita. Mas o Alexandre de Moraes parece que ele ficou chateadíssimo com isso, que ele não aceita essa coisa de que, né, ele dá a ordem, coisa e tal. E mais do que isso, como a ordem dele é uma ordem justa, desde o início a gente sabe que é uma ordem justa, as pessoas veem o Alan dos Santos como perseguido, né? Não veem ele como criminoso. Não é a mesma coisa sei lá, do pão com ovo ali, que o traficante pão com ovo que tem ordem de prisão contra ele fugiu, tá não sei aonde, mas todo mundo vê o cara como um bandido mesmo, então não tem problema, né? Isso meio que aplaca a ânsia do juiz, né? No caso do Alan dos Santos, não, o Alan dos Santos é visto como um prisioneiro político, um fugitivo político, um exilado político da perseguição do Alexandre de Moraes. E aí, ou seja, o Alexandre de Moraes está se sentindo numa situação que ele não consegue impor a visão de mundo dele. Ele quer que o mundo entenda as coisas pela ótica dele, né? E não consegue mais isso. Agora, com a informação descentralizada e distribuída, ele não consegue mais isso. E aí ele tá perdido nesse negócio, né? Ele tá com essa raiva descomunal, ele tá lutando contra a internet. O Alexandre de Moraes, se essa minha visão for verdadeira, não, é uma dessas duas coisas. Das duas, uma. Ou o Alan dos Santos realmente cutucou alguma coisa que realmente doeu no Alexandre de Moraes de alguma forma que a gente não sabe, ou então o Alexandre de Moraes está brigando contra a internet. Ele quer acabar com a internet, ele quer o modelo chinês, em que fica tudo num firewall, que ele controla cada bit de informação que você pode passar, o que é impossível, eu já expliquei para vocês, né? Se ele começar a bloquear agora o X, tem tudo para ele bloquear o X, tá? Tem tudo para ele bloquear o Rumble. Baixe os aplicativos do X e do Rumble no seu celular. Baixe sistemas de VPN no seu celular, no seu computador já, porque existe o risco do Alexandre de Moraes começar uma bloqueio chinês da internet brasileira a qualquer momento aí, né? Mas eu já expliquei para vocês que isso é impossível. Isso, o que ele está tentando fazer aqui, nem a China consegue. É questão de tempo até as pessoas simplesmente se acostumarem a usar VPN para tudo. No final das contas, é o que acontece na China, o que acontece no Irã, o que acontece num monte de país que vem com essas regras idiota de proibir a internet e coisa e tal. Então, fica a dúvida. O que você acha? Foi alguma coisa que o Alan dos Santos falou ali? O Alan dos Santos comeu a mulher do Alexandre de Moraes? Será que foi isso? Ou então, qual o motivo de ter essa insanidade do cara estar comprando briga com o governo americano, arriscando sanções no Brasil, arriscando um processo contra ele, contra os subordinados dele, por causa do Alan dos Santos? Né? Você lembra dessas mensagens aqui da Vaza Toga, né? O pessoal falando, não, porque vamos mandar um jagunço lá e não sei o que lá. Peça pro Ayrton falar com a Polícia Federal sobre o alerta vermelho e não sei o que lá, e temos que prender esse cara? Como é que pode? Eles não aceitam isso? Como é que sacanagem?
E sacanagem, lembra, o governo Biden, então não foi o governo Trump que não extraditou Alan dos Santos, não. Mesmo o governo Biden olhou para essa ordem aqui de prisão porque o cara fez fake news e não sei o que lá. Uai, não tem lei contra fake news? Como é que pode prender o cara por isso, né? Enfim, diz aí nos comentários o que você acha que foi a motivação do Alexandre de Moraes para perseguir tanto o Alan dos Santos. Ele, sei lá, né, é uma coisa pessoal, né? Sei lá, o Alan dos Santos comeu a mulher do Alexandre de Moraes. Sei lá, será que o Alexandre de Moraes e o Alan dos Santos são irmãos secretamente, né? Tem o mesmo pai, e aí o pai gostava mais do Alan dos Santos do que do Alexandre de Moraes, e aí criou esse ranço, né? Será? Será que de repente o Alexandre de Moraes queria dar para o Alan dos Santos não quis comer ele? Meu amigo, viado ressentido é foda, cara. Bicha ressentida é um problema, bicho. Ó, eu vou te falar uma coisa. De repente era isso. O Xandão queria dar para Alan dos Santos não quis comer ele. E aí, porra, ficou aí com esse ressentimento todo. Não, tem que ter alguma coisa, cara. Não tem explicação. Alguma reportagem do Alan dos Santos que cutucou alguma coisa que doeu muito no Alexandre de Moraes e coisa e tal? Ou você acha que é o que eu falei aqui, essa questão do Alexandre de Moraes simplesmente não se conformar com o fato de que ele não manda no mundo? Ele quer mandar no mundo, ele quer mandar, quer que a internet obedeça a ele 100%.